Olá, eu sou a Mariana Ávila e está começando o nosso Notícias da Igreja nesta quarta-feira, hoje dia 2 de dezembro. O Notícias da Igreja é uma produção do setor de comunicação do Santuário de Caravaggio e nesta edição, acompanhe. O Papa, devemos aprender a não amaldiçoar, mas a abençoar. Nomeação do Papa, Diocese de Ji-Paraná, em Rondônia, tem novo bispo. Padre Gilney Fronza e o tempo do Advento. O Papa Francisco deu continuidade ao seu ciclo de catequese sobre a oração na audiência geral desta quarta-feira. A bênção, uma dimensão essencial da oração, foi o tema deste encontro semanal realizado na Biblioteca do Palácio Apostólico por causa da pandemia de coronavírus. Non possiamo solo benedire questo Dio che ci benedice. Não podemos apenas bendizer este Deus que nos abençoa. Devemos bendizer tudo nele, todas as pessoas. Bendizer a Deus é abençoar todos os irmãos, abençoar o mundo. Esta é a raiz da mansidão cristã, a capacidade de se sentir abençoado e a capacidade de abençoar. Se todos nós fizéssemos assim, certamente não haveriam mais guerras. Este mundo precisa de bênção e nós podemos dar e receber a bênção. Benedizione. E noi possiamo dare la benedizione e ricevere la benedizione. O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro, o novo bispo para a Diocese de Ji-Paraná, que fica situada na região central do estado de Rondônia e pega uma parte do noroeste do Mato Grosso. O missionário verbita, padre Norbert Hans Christoph Foerster, até agora conselheiro provincial da província Brasil Centro, com sede em São Paulo, é o novo bispo do governo pastoral local. A Diocese de Ji-Paraná, dividida em 24 paróquias e subdividida em 6 regionais para atender aquela que é a segunda cidade mais populosa do estado, estava sendo administrada por Padre José Celestino, após o Papa Francisco ter acolhido, ainda em junho de 2019, o pedido de renúncia de Dom Bruno Pedron, salesiano de origem italiana, que havia completado 75 anos. O padre Norbert será o 4º bispo da diocese, criada em 19 de fevereiro de 1983. Padre Gilney Fronza, reitor do Santuário de Caravaggio, e o tempo do Advento. O tempo do Advento é vivido pelos cristãos como um momento oportuno de preparação para o Natal. Mas o movimento de nossa época pode fazer compreendê-lo apenas como uma faixa de transição entre uma data e outra. Isso pode ser impulsionado quando os discursos nesse período tendem a enfatizar certa especulação comercial que movimenta as engrenagens mais sutis do sistema vigente, o sistema capitalista, impulsionando o sintoma do consumismo em pessoas de diversas classes sociais. Não obstante, graças ao contexto histórico de pandemia que vivemos e os avanços tecnológicos que tornam a virtualidade cada vez mais imperiosa socialmente, tende-se buscar encurtar o tempo, acelerar as etapas, concretizar os processos. Perde-se o sentido da espera, mina-se o desejo de ir ao encontro do Senhor que vem. Quando esse tipo de pensamento se aflora em nós e quando esse tempo sofre os impactos dos acontecimentos de nossa época, ele pode acabar esvaziando o seu sentido. E é nessa perspectiva pode-se perceber como o movimento do encontro entre Deus e o ser humano fica comprometido. Isso acontece porque nosso desejo de Deus ficou perdido no engano das relações e das realizações imediatas, das soluções mágicas, da fugacidade da espera, da falsa pressa pela realização dos encontros. Por sua parte, não há uma negativa de Deus em vir ao nosso encontro.
Por isso, pode-se falar na perspectiva de um Deus advento, cuja presença expõe-se como convite e não como uma imposição. Tal com ele se revelou e se revela ao longo do tempo e a todas as pessoas que o procuram e o invocam. Nesse sentido, as disposições interiores para a vivência desse tempo devem ser repensadas. Porque não se trata da vivência de um formalismo, de uma sociedade ou de uma religiosidade do poder, do dinheiro, do consumo, do status, do sucesso. O tempo do advento é uma oportunidade para rever a relação com Deus, relação de despojamento. Por isso, a oração é elemento fundamental. É preciso querer conversar com Deus, ouvi-lo, desejar a companhia dele em nossas vidas, apresentar a ele nossas pelejas cotidianas e caminhar na história confirmando o nosso desejo de fazer da existência uma conversão contínua à proximidade de Deus, que não se cansa de nos buscar mesmo quando nossos passos não caminham em direção ao amor que ele gratuitamente nos oferece. Na esteira, vale ressaltar que o advento não se configura apenas na verticalidade da relação com Deus, ele se manifesta pela via da solidariedade que nos coloca na busca da relação da justiça em nossas relações sociais. Nesse tempo de pandemia, a solidariedade pode se realizar de diferentes maneiras, uma vez percebida a existência de muitas problemáticas entre nós. Mas a mais urgente expressão de solidariedade é a postura que preza pela vida dos irmãos e irmãs, sobretudo daqueles daquelas que se encontram nas fileiras da vulnerabilidade social e sanitária, porque mais expostos à contaminação e à fome, que sabemos que levam à morte. O tempo do advento é um momento oportuno para ir ao encontro de Deus que vem e é também tempo urgente de ir ao encontro do outro, ser presença mobilizadora de uma vida com qualidade, pois a glória de Deus resplandece quando o ser humano tem sua vida garantida e potencializada. Por isso mesmo, os cristãos são chamados a viver esse tempo com qualidade e profundidade. A revelia da pressa que o mundo ostenta, fugindo de Deus e das pessoas, marca da indiferença de quem não se dispõe ao deslocamento necessário para que se realize um encontro com Deus e com as pessoas. Por isso, nesse tempo tão marcado pela crise sanitária, nós temos também a oportunidade de rever a nossa relação com Deus, com os nossos irmãos, a partir dos despojamentos, a partir de uma postura diferente, uma postura cristã diante da vida. E essa foi mais uma edição do nosso Notícias da Igreja, a produção do setor de comunicação do Santuário de Caravaggio. A apresentação, Mariana Ávila, Rádio Miriam Caravaggio. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós.